Olá, bem-vindos ao canal AD Lages. Estamos aqui para mais uma pré-aula da EBD, Escola Bíblica Dominical. E hoje nós vamos estudar juntamente com o nosso professor responsável pelo departamento de ensino aqui da Assembleia de Deus em Lages, presbítero Rodrigo Gomes, a lição de número 9, as limitações dos discípulos. Mas antes, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e também curtir a nossa página no Facebook e Twitter. Desejo a você uma ótima aula e até mais. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula, a nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.ieadelages.com.br. E hoje nós estamos aqui para a nossa lição de número 9, que vai ser ministrada dia 31 de maio de 2015 com o seguinte tema: as limitações dos discípulos. Nós estamos aí numa sequência de lições que revelam aí a terceira parte de todo o trimestre, que é o ministério do Senhor Jesus. E durante o ministério do Senhor Jesus, é claro que ficou nítido a atuação dos seus discípulos, cooperando com ele. E agora nós chegamos na lição de número 9, onde a gente vai ver que mesmo os discípulos, tendo já andado com o Senhor Jesus um bom tempo e aprendido o suficiente para demonstrar maturidade espiritual, eles cometeram alguns gravíssimos erros de imaturidade espiritual. Foram seduzidos e cometeram algumas transgressões que resultou em Jesus Cristo chamando a atenção dos discípulos para que eles tomassem cuidado, e alertou os discípulos em relação a algumas coisas que eles não deveriam fazer, e também eles deveriam valorizar algumas coisas concernentes ao reino dos céus. Então, na lição de número 9, a limitação dos discípulos, nós vamos aprender algumas coisas aqui. Por exemplo, nesta lição nós veremos a incapacidade dos discípulos. Nós vamos ver que eles foram incapazes, em determinado momento do seu ministério, eles não tiveram capacidade para exercer o ministério. E vamos ver o porquê. Nós vamos ver também nesta lição que faltou fé aos discípulos, também faltou conhecimento das Escrituras, e além desta falta de conhecimento, nós vamos ver que a lição mostra por dentro dos textos sagrados, que eles então tiveram um desejo de grandeza, foram seduzidos a terem esse desejo de grandeza, e também um desejo de primazia, de ser o primeiro, de ser o melhor entre eles. E isso revela que eles estavam de acordo com uma visão do mundo, com uma visão mundana da época, e o Senhor Jesus, então, chamou a atenção deles para isso. Mas a lição de número 9, eu faço aqui uma análise, como professor aqui desta lição, vou fazer uma análise bem pessoal aqui em relação à interpretação do texto. Todos que estão servindo ao Senhor Jesus, por mais que sejam os bons exemplos que nós vemos, ou venhamos a ver e contemplar nos nossos líderes, nos nossos irmãos que estão na mesma caminhada, os nossos irmãos de fé, por melhor que seja o exemplo deles, nós não devemos apoiar totalmente a nossa fé no homem, num líder, num companheiro de ministério, num irmão que está no mesmo caminho que nós. Por quê? Porque em dado momento, este homem está sujeito a falhar. Este homem está sujeito a demonstrar que é limitado. E se as pessoas, os discípulos, os membros de uma igreja, depositarem a sua total confiança nos exemplos dos homens, vai chegar um momento que esse mesmo homem vai dar um mau exemplo, porque ele é limitado, e então a fé dessa pessoa vai desmoronar. Agora, se nós, acima de qualquer pessoa, apoiarmos a nossa fé no Senhor Jesus, nele nunca encontraremos nenhum tipo de mau exemplo. E sempre continuaremos motivados a servi-lo, porque não vamos encontrar nenhum motivo para se escandalizar em Cristo Jesus, porque ele nunca deu e nunca dará um mau exemplo. Agora, é isso que eu faço essa análise pessoal, que a lição vem falando. Os discípulos são limitados. Em dado momento, eles incorrem
em situações que revelam defeitos, imperfeições e pode promover até mesmo escândalos. Então, não podemos, acima de tudo, colocar e apoiar a fé no homem. Devemos sim seguir bons exemplos. Isso não significa desmerecer os exemplos dos nossos líderes, dos nossos irmãos de fé. Não devemos levar para o extremo, mas não apoiar 100% a nossa fé num homem. Porque o ser humano é limitado. Qual é um dos maiores objetivos e uma das maiores lições desta lição de número 9? Os seres humanos, os discípulos, os servos do Senhor são limitados. E essas limitações, em dado momento, poderão incorrer em erros, poderão incorrer em escândalos e maus exemplos. Então, o ser humano é limitado. Agora, Jesus, ele não é limitado. Por isso que Paulo diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu até coloquei aqui na minha introdução, não existe nenhum motivo para qualquer discípulo achar que é melhor que o outro. Não existe nenhum motivo para qualquer discípulo achar que é melhor que o outro, pois todos somos limitados e carentes da graça do Senhor Jesus. E somente Cristo não é limitado e é 100% exemplo, padrão de conduta para observarmos e apoiarmos a nossa fé. Por isso eu torno a repetir, é bom ter bons exemplos dos líderes, dos irmãos, é bom, mas não apoiar 100% a nossa fé num homem, porque o ser humano é limitado e em dado momento poderá correr o risco de falhar e até mesmo escandalizar. Nós vamos ver na lição, e a lição ela tem 4 partes. A primeira parte, antes ainda ela está baseada aqui, o textual Lucas 9:40, capítulo 9 de Lucas, está baseada a nossa lição. O textual diz, e roguei aos teus discípulos que expulsasse, não o puderam. Aqui o texto, a lição vem extraindo aqui do texto, um exemplo onde os discípulos eles foram solicitados para expulsar um demônio e não puderam expulsar. Frustrou a expectativa daquele pai, daquele homem que trouxe ali um menino para que fosse então expulso aquele demônio que estava possuindo aquele menino. E aí ele confiou nos discípulos, mas os discípulos não puderam expulsar, frustrou a fé daquele homem e ele se queixou para Jesus. Aí o Senhor Jesus então entrou em cena, repreendeu o demônio e aí surge no cenário algumas situações que revelam a imaturidade dos discípulos. E eles estavam vindo de uma sequência de vários acontecimentos, inclusive acontecimentos maravilhosos, mas eles, no decorrer do caminho, dessa trajetória ministerial, foram seduzidos por sentimentos carnais. E naquele momento onde precisava agir em nome de Jesus com unção, aí então não foi possível, não foi eficaz. E isso revela que a vida espiritual é uma constante. Nós temos que crescer no desenvolvimento espiritual e não regredir. Se não tomarmos, aliás, cuidado e não vigiarmos, a gente pode estar vindo de uma jornada extraordinária de acontecimentos milagrosos, sinais, prodígios, maravilha, vida extraordinária no poder do Espírito, mas se a gente não vigiar e faltar com a vigilância e entrar numa dimensão carnal, a gente perde esta unção e essa autoridade, e aí a gente vai ser então colocado à prova em dado momento, e não teremos autoridade para ministrar em nome de Jesus. Foi isso que aconteceu aqui. Vocês já vão entender o porquê. A lição ela tem 4 partes. A primeira parte diz aqui, lidando com a dúvida. Eles, infelizmente, na verdade não foi, o pastor José Gonçalves, ele não colocou isso aqui, mas eu pude observar isso. Eles tiveram um momento de frustração, foram ministrar em nome de Jesus para expulsar o demônio não saiu. E aí então, parece até que houve uma dúvida no coração deles, porque Jesus lança no rosto deles a incredulidade deles. Mas na verdade foi consequência da falta de vigilância, porque eles vieram de uma trajetória maravilhosa de operações de milagres e se exaltaram. Quando eles se exaltaram, o Espírito Santo é sensível, irmãos. Quando eles se exaltaram, eu posso sentir no meu espírito a retirada da unção. É claro que eles ainda não estavam
com a plenitude do Espírito. Quando Cristo soprou a virtude sobre eles e mandou eles evangelizar, primeiro mandou os 12, depois os 70, foi aquela atuação como no Antigo Testamento. O Espírito Santo usava e se ausentava. Então ali a virtude usou eles não estavam com a plenitude, depois é que o Espírito Santo foi derramado e veio para ficar. A ideia do derramado no hebraico é de maneira que ele vem, não tem como pegar de volta. Um copo d'água que você derramar, você não vai pegar de volta. O Espírito Santo vem e veio para ficar. Ele não desceu para voltar. Depois do Pentecostes, o Espírito Santo veio para ficar. Ali eles ainda não estavam com a plenitude, mas eles estavam com a virtude que o Senhor Jesus tinha dado para eles. Aquele poder de enquanto eles estivessem do lado de Jesus, trabalhando no ministério ao lado de Jesus, eles teriam aquela virtude. Eles teriam aquela unção. Mas dependeria muito da vigilância e da consagração e o devocional de cada um. Mas no decorrer de um dado momento, eles perderam aquela vigilância, o Espírito Santo é sensível e se afasta na hora. E na hora que precisaram usar a autoridade, não tinham autoridade e foram frustrados. Então aqui, lidando com a dúvida, a falta de oração, a oração e a fé, a importância da oração e a fé, primeiro tópico. E o segundo tópico, a importância da palavra e a fé. A segunda parte, lidando com a primazia e o exclusivismo. Eles não souberam administrar dados momentos no seu ministério, e aí então, infelizmente, se exaltaram. E aí então nós vamos ver essa questão da primazia e o exclusivismo, que é o primeiro e segundo tópico da segunda parte. A terceira parte, lidando com a avareza, quando Jesus percebeu que eles estavam na mesma dimensão espiritual de homens naturais, que autovalorizavam as coisas materiais, aí o Senhor chamou a atenção deles em relação aos bens materiais, para que eles não entrassem na mesma dimensão espiritual que as pessoas naturais que autopriorizam, autovalorizam as coisas da terra em detrimento às coisas dos céus, ou do céu. Primeiro tópico, valores invertidos. Segundo tópico, evitando a ansiedade. E na quarta e última parte, lidando com o ressentimento. O Senhor Jesus pôde perceber que entre eles mesmos havia um sentimento de mágoa, porque eles acabaram se ofendendo. A Bíblia não mostra isso, mas houve uma discussão entre eles para ver quem era o maior. Nós já vamos aqui comentar um pouco mais sobre isso, mas eles discutiram e com certeza houve um ressentimento. Não só daquele momento ali, mas Cristo estava orientando eles para que tomassem cuidado, porque enquanto estivermos nessa terra, nós, eu, o meu irmão, quem está ao meu lado no caminho de fé, a gente é falho, a gente é ser humano. Em dado momento, um pode entristecer o outro, mas sempre temos que estar disposto a perdoar, a não ficar magoado, a não ficar ressentido, autovalorizar a comunhão e não o exclusivismo. E aí então o Senhor Jesus ensina a questão do perdão, da disponibilidade de sempre perdoar, para não ser impedido as nossas orações, de maneira que a gente venha orar a Deus e não receber. Porque a gente vai pedir perdão para Deus dos nossos pecados se a gente não perdoa os nossos irmãos. Aí Jesus vai orientando eles. Então, o primeiro tópico diz a necessidade do perdão, e o segundo tópico, o perdão é uma via de mão dupla. Então a lição ela vem mostrando, irmãos, uma sequência de acontecimentos. Primeiro, eles estavam numa trajetória de grandes milagres da parte de Deus. Nós vemos aqui, o Senhor Jesus, ele vivia em dois mundos. Eu fiz questão de colocar que Cristo vivia em dois mundos. Ele era natural, né? Ele estava morando num corpo humano, mas ele 100% andava em espírito. Então ele estava totalmente conectado com o mundo espiritual e não perdia essa conexão. Jesus nunca perdeu a conexão da espiritualidade, da consagração, dos valores celestiais e andava na terra. Ele estava muito sóbrio. Jesus não era emotivo demais. A emoção tem que tomar cuidado. Nós temos que ficar focados, concentrados. Os psicólogos até dizem, nós temos que usar mais a razão do que a emoção. Foi feita até uma pesquisa numa empresa. Os psicólogos disseram que a emoção em horário de serviço atrapalha a produção. Os funcionários se emocionam e começam a brincar, e começam a se distrair, perde o foco, diminui a produção. Jesus, ele
não se desequilibrava com a emoção. Ele ficava focado, concentrado, autovigilante. Não perdia isso. E ele tinha um nível espiritual elevado e não regredia nesse nível espiritual. Então ele vivia em dois mundos, só que os discípulos foi difícil para adquirir essa maturidade. Aí ele faz uma queixa. Marcos deixa claro que eles estavam voltando para casa em Cafarnaum. Lucas ele não fala disso. Lucas omite a questão da geografia, para onde eles estavam indo, onde é que eles estavam. Lucas fala que o Senhor Jesus, que houve uma discussão entre os discípulos. Mas no Evangelho de Marcos, Marcos diz que eles estavam voltando para Cafarnaum, provavelmente na casa de Jesus, porque a Bíblia diz que eles entraram em casa, ele entrou em casa, e ali, Lucas omite isso. Mas lá em Marcos declara que Jesus fez uma pergunta para eles: por que vocês estavam discutindo no caminho? Eu aprendo aqui, irmãos, que o Senhor Jesus está sempre observando nossa conduta. E ali o Senhor Jesus percebeu a conduta deles. Então Jesus percebeu a falta de maturidade espiritual, que eles vinham num nível bem elevado, daqui a pouco desceram lá embaixo. É verdade, vejam bem, eu fiz questão de colocar aqui, ó. Se você vai estudar, pegue para estudar o capítulo 9 de Lucas. Pegue, analise. Olha desde o início do capítulo 9 o que acontece. Primeiro, olha só. Eles receberam poder para evangelizar, expulsar demônios e curar enfermidades. Ali no início do capítulo 9. Jesus outorga a eles poder para eles evangelizar, expulsar os demônios e curar. Segundo, ocorre a multiplicação dos pães e peixes. Então eles vão evangelizar, cheio da virtude, voltam alegres, voltam felizes por ver os demônios se sujeitando, as enfermidades sendo expelidas, e aí ficaram naquela alegria, viram aquele poder na vida deles, e aí logo eles continuaram a evangelizar, e Jesus até chamou a atenção deles. Olha, se alegrai, porque o nome está escrito no livro dos céus. Não somente por esses sinais. Isso é bom, até Jesus agradeceu. Pai, eu te dou graça, o Senhor revelou isso aos pequenos, escondeu isso dos grandes. Jesus se alegrou, mas chamou atenção. É um perigo a pessoa se exaltar com o dom do Espírito Santo e a virtude do Espírito Santo no seu ministério. A pessoa pode perder o foco e até perder a salvação pela exaltação e o orgulho. Pode até perder o mais importante, que é a salvação. Jesus orientou eles. Mas no decorrer do ministério, houve ali a multiplicação dos pães e peixes. Olha, irmãos, eu fiz uma lista aqui de acontecimentos que você percebe ali no capítulo 9, coisas extraordinárias, que era para ter trazido uma maturidade espiritual de maneira que eles não regredissem. Só que você vai ver lá na frente, eles regrediram. Caíram lá embaixo, no nível espiritual elevado que estavam, e ficaram 100% na carne. Jesus teve que chamar a atenção deles. Olha só, houve a multiplicação dos pães e peixes. Depois, acontece aqui uma das mais belas confissões da Bíblia. Pedro confessa que Jesus é o Cristo de Deus. Depois, Jesus aconselha, um dos mais belos conselhos de Jesus, aconselha eles a negar-se a si mesmo. Dá uma das maiores lições de abnegação e de interesse pelo reino, é negar os próprios interesses a favor dos interesses do reino. Jesus aconselha, negue-se a si mesmo. Depois disso, depois que Jesus dá o conselho da negação, acontece a transfiguração. Jesus se transfigura perante Pedro, Tiago e João. Aparece Elias e Moisés. Olha que experiência mais extraordinária. Se isso não deveria ter trazido para eles uma plena maturidade, de maneira que eles não deveriam regredir. Eles passam por essa experiência. Aí depois da transfiguração, e depois de terem visto Moisés e Elias, aí eles voltam para casa em Cafarnaum, para a casa de Jesus. Alguns acreditam que era a casa de Jesus. A Bíblia dá indícios disso, né? Na linguagem simples de Marcos, ele entrou em casa. E aí então, aliás, depois da transfiguração, eles estão indo, um homem então pede, olha, expulse esse demônio do meu filho, que era terrível. Era terrível. E até aqui nós aprendemos algo muito importante. E Marcos, ele fala disso. Lucas até omite, mas Marcos fala que tem caça de demônio que é muito necessário o jejum e a oração.
uma plena consagração, um pleno nível espiritual consagrado, porque para grandes coisas que é necessário que o Senhor Deus opere, a Bíblia exige, o Senhor Deus exige do seu povo a santificação. Lembra no Antigo Testamento? Moisés diz, santificai o povo hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então, para grandes operações da parte do Senhor, é muito importante que nós venhamos a estar plenamente consagrados, para termos dignidade de que o poder do Senhor, por meio de nossa vida, opere, para sermos dignos da operação do poder de Deus por meio da nossa vida como um instrumento nas mãos do Senhor. Mas eu tenho que estar consagrado. Aí então, vejam bem, eles tiveram todas essas experiências extraordinárias, e o homem chamou eles lá para expulsar o demônio, eles não puderam expulsar. Ficaram frustrados. O homem que pediu para expulsar o demônio ficou frustrado a ponto de se queixar para Jesus. Eu levei para os teus discípulos, não puderam expulsar. Jesus chamou a atenção deles, fez uma queixa, geração incrédula. E aí foram para casa. Quando eles chegaram em casa, foram para Cafarnaum discutindo. Olha como é que estava o nível espiritual deles. A lição fala aqui, versículo 46 de Lucas 9. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Depois de tantas maravilhas, que era para deixá-los num nível espiritual, uma plena maturidade espiritual, de sobriedade, foram seduzidos pelo orgulho, pela exaltação. Ninguém sabe se começou por Judas, que ao que tudo indica parece que sempre foi meio tendencioso a ser carnal. Ninguém sabe se pelo alto nível de autoridade que receberam ali, estavam mais próximos de Cristo. Alguns até acreditam que de repente, por Jesus ter tirado Pedro, Tiago e João para o momento da transfiguração, porque levou os três em particular, de repente partiu dos três, porque o mestre, em dado momento, chama nós e tal. Jesus nunca promoveu o exclusivismo, Jesus nunca promoveu isso. O Senhor tinha os seus motivos, eles que numa visão humana, porque um dos males que entrou no mundo pela ação de Satanás é exatamente isso, o orgulho. Há em todos os corações humanos um desejo de ser reconhecido. Isso há em todos. Se não tiver domínio próprio e graça de Deus, a pessoa vai ser tentada a se exaltar. Porque isso foi um dos males que entrou no mundo pela ação de Satanás. Então, houve, não sabe de quem, se for de Pedro, Tiago, João, não se sabe. Mas houve ali, eu acho que sou mais querido, sou mais preferido pelo ministério do Senhor. Eu acho que eu tenho mais autoridade. Não se sabe as expressões que eles usaram ali. Mas o texto é claro. Surgiu uma discussão sobre qual deles seria o maior. É possível que alguém tenha dito assim, eu acho que entre nós os 12, alguém possa ter dito assim, eu acho que entre nós os 12, eu acho que eu tenho mais autoridade. Eu acho que que tem mais autoridade aqui. E começaram a discutir, irmãos. E Jesus, indo para casa, vendo aquela discussão. O que o Senhor Jesus não pensou? Poxa, tantos milagres, receberam o poder, a multiplicação dos pães, dos peixes, alimentaram quase 5.000 homens. Me transfigurei diante deles, ensinei eles a negar-se a si mesmo. Tantas maravilhas, para agora eles estarem discutindo. Estão ali, se ressentindo um com o outro, numa discussão carnal. Chegaram em casa. Quando chegaram em casa, o Senhor Jesus pergunta para eles, por que vocês estavam discutindo? Por quê? Você vai ver isso lá em Marcos. E o evangelista Marcos relaciona isso, Marcos capítulo 9. O Senhor Jesus dá várias explicações aqui no Evangelho de Marcos. Olha só, ocorre a transfiguração, a confissão de Pedro, aí o jovem lunático não conseguiram, o maior do reino dos céus. Olha só, Jesus Cristo vem trazendo os ensinamentos. Aí vem aqui, infelizmente, eles estavam ali, houve a discussão. Olha aqui, no versículo
aqui no Evangelho de Marcos, tem vários textos que falam, e quando diz aqui, ó, e quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte, por que o não pudemos nós expulsar? Aí o Senhor Jesus explica para eles, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e com jejum. Note que o Senhor Jesus ainda foi muito prudente, não repreender. Mas aqui no versículo 33, Marcos 9, olha aqui, ó. E chegou a Cafarnaum, entrando em casa, perguntou-lhes, que estava vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. Aí sabe o que aconteceu? Eles se calaram, ficaram repletos de vergonha, porque da maneira que Jesus perguntou para eles, foi uma pergunta de repreensão, chamando a atenção deles. Isso deixou eles envergonhados, se calaram. Aí Jesus vai dar os exemplos e começa novamente. Cada palavra que Jesus fazia sair da sua boca era uma palavra pedagógica de ensinamento. E Jesus vai ensinando eles, e aqui então é onde começa o decorrer da lição. Lidando com a primazia e o exclusivismo, evitando a primazia. Depois que Jesus pergunta e eles se calam, não se sabe quem é que estava ali, né, que tinha... A Bíblia diz que Jesus estava em casa, eles estavam ali, mas Jesus pega uma criança. Então devia ter outras pessoas ali, quem sabe famílias. Onde Jesus estava sempre tinha gente, e bastante gente. E aí Jesus então, por que estavam discutindo? Eles se calaram. Jesus vai, pega uma criança. Vem cá, meu filho. A criancinha vem, a criança senta no colo do Senhor Jesus, provavelmente, né? Era um costume dos antigos na época, pegava a criança, como Deus disse para Moisés, Moisés, as crianças assentadas no colo, ensina elas. Pegou a criança, e aí então, olha o ensinamento lindo, ele diz assim, ó, e lançando mão de uma criança, pô-lo no meio deles. Primeiro o Senhor Jesus pega a criança e faz eles olharem para a criança. E ó, e tomando-a nos seus braços, disse-lhes, Jesus pegou a criança, colocou no meio deles, sabe, eles ficaram assim, o que Jesus vai fazer com a criança? Aí Jesus pegou a criança, tomou em seus braços, não se sabe se ele estava de pé ou sentado, mas tomou em seus braços. Geralmente os ensinamentos naquela época eles ensinavam sentado, isso também não interessa. E ele diz assim, ó, qualquer que receber uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Aqui Jesus chamou a atenção, a criança ela é muito pura. A criança não tem maldade, interesse de superioridade. E Jesus, então, até tem outros textos que diz que aquele que quiser ser, Jesus falou, aquele que quiser ser maior entre vós, nessa mesma conversa, seja o menor. E uma criança é sinônimo de pequenez, fragilidade, pureza. Até naquela época a criança de colo, ela não tinha ainda autoridade social, ela não tinha o direito de estudar na sinagoga, que era só depois dos 5 anos. A criança era totalmente dependente. Então ali tinha várias lições que eles poderiam absorver, vendo Cristo pegar aquela criança e dizer, se receber esta criança, recebe a mim. Ou seja, não é para as pessoas pensar da seguinte forma, eu tenho que receber um grande apóstolo, super estrela, exaltado entre as nações, para eu entender que eu estou recebendo Cristo na minha casa. Não, não era isso que Jesus estava querendo ensinar. Muito pelo contrário. Mas era isso que passou na cabeça, no coração dos apóstolos. Não, para as pessoas entenderem que estão recebendo Deus em suas casas, eles têm que receber a presença de um super apóstolo, de um mega star, de um grande pregador. Aí, não. Jesus pega, não. Olha aqui, ó, na simplicidade de uma criança. Qualquer discípulo, sabe o que Jesus estava querendo dizer? Qualquer discípulo que for simples, humilde e dependente de Deus, esse vai representar o reino dos céus aonde quer que ele for. E se as pessoas receberem esta pessoa na condição de humilde que ela é, de simples que ela é, se as pessoas receberem, vão estar recebendo a mim. Era isso que Jesus estava tentando passar.
Qual a lição que fica para nós aqui? Nós nunca devemos nos preocupar em sentir assim, não, as pessoas só vão acreditar que é Deus na minha vida se eu for um popstar evangélico, se eu for um megastar de um pregador, se eu for um grande apóstolo, que agora estão colocando vários títulos e insígnias, né, antes dos nomes para poderem serem considerados. Daqui a pouco nem apóstolo mais vai ser respeitado, porque pastor parece que é um nome muito pequenininho. Agora tem que ser apóstolo. Mas daqui a pouco nem apóstolo. Daqui a pouco vão achar que tem que ser o quê? Um semi-arcanjo? Um semi-querubim? Vão usar títulos celestiais para achar que as pessoas realmente são importantes e vão representar o reino dos céus. Nada disso, meu irmão. Nada disso. Nós estamos vivendo uma época de muito estrelato, de muito popstar, de muito show com nomes evangélicos que estão fazendo. E as pessoas acham que para representar o reino dos céus tem que ser verdadeiramente super reconhecidas e ter os seus nomes consideravelmente grande entre a sociedade. Não! Olha o ensinamento que Jesus dá aqui. Qualquer que receber uma criança, uma pessoa simples, uma pessoa na condição simples e humilde de postura ministerial, vai receber a mim. Qualquer pessoa que for humilde, aonde quer que chega, estará representando o reino dos céus. Aí eu acredito que eles devem ter ficado com uma vergonha. E você que está me ouvindo aqui domingo na escola dominical, nós vamos falar sobre isso. Os discípulos deram um péssimo exemplo aqui. Não podemos jamais se exaltar. E é isso que a lição vem falando aqui. Por quê? Porque isso resultou em falta de fé. Porque qualquer obreiro, qualquer crente, qualquer servo de Deus que entrar nesse caminho de exaltação, vai chegar um dado momento que vai ser necessário a manifestação da virtude do Espírito por meio do ministério dele, e essa virtude não vai se manifestar por causa daquele grave erro de sentimento que está no coração dele, a exaltação. Isso vai impedir o agir do Espírito Santo. A pessoa vai ficar sozinha ali, cantando ou pregando, mas a unção do Espírito não vai estar nela. E aí então vai faltar a fé. Se o Espírito se retirar por causa da exaltação, vai faltar a fé. E se faltar a fé, não tem como colocar em prática o ministério. É isso que o primeiro tópico vem falando aqui, ó. A oração e a fé. Infelizmente, eles acabaram demonstrando um péssimo nível espiritual. Com certeza, já estavam, porque Jesus não negligenciava a oração. Quando eles começaram a se exaltar, alguns com certeza já não se preocupavam mais em orar, porque eles ficaram dias evangelizando, depois voltaram para casa. Alguns negligenciaram a oração, se exaltaram, aí o homem chamou lá, expulsa esse demônio do meu filho, não puderam expulsar. Faltou oração, faltou fé, faltou aqui o conhecimento da palavra. Jesus coloca essa questão aqui, a falta do conhecimento da palavra produz um efeito semelhante, a pessoa vai cair em transgressão, e não vai ser possível essa pessoa ser usada pelo Espírito Santo para colocar o ministério em prática. Então nós temos que tomar muito cuidado. A lição, a primeira parte, a segunda parte, aliás. A primeira parte fala, né, lidando com a dúvida, né, falta de oração, falta de fé, falta da palavra de Deus, falta de fé. E a segunda parte, lidando com a primazia e o exclusivismo, evitando a primazia, que Jesus chamou a criança e deu o exemplo ali em Marcos 9,36, e evitando o exclusivismo. E eles se queixaram, Senhor, tem um homem lá que está expulsando demônio, mas não anda conosco. Quer que a gente vá lá repreender eles? Olha, um sentimento ali de discípulos exclusivos para serem usados pelo Senhor Jesus. De maneira que se não andasse com eles, não poderia ser usado. Jesus, então, aquela famosa frase, né? Quem não é contra nós é por nós. E aí o Senhor Jesus, então, fala do copo d'água. Olha, qualquer pessoa que der um copo d'água para um dos pequeninos do reino, isso não lhe será tirado. A pessoa vai ser recompensada se der um copo d'água para ajudar na obra do reino, na obra de Deus. O que o Senhor Jesus estava querendo dizer aqui? Aquele homem que estava ajudando no reino, expulsando demônios, é claro que ele seria recompensado e Deus estava olhando para ele. Deus não estava, o Senhor Jesus não estava somente olhando para os discípulos que estavam ali ao lado de Jesus
e eles tiveram uma falsa ideia, não, só nós que estamos fazendo a obra e só nós vamos ser recompensados e só nós aí que teremos a primazia no reino. Não, qualquer pessoa, e tinha várias pessoas fora o grupo dos 12 que estavam ajudando na obra de Deus. E o Senhor estava olhando para eles também e disposto a recompensar eles também. É tanto que eles se queixaram para Jesus, queriam lá censurar o rapaz, não sabe quem é, e Jesus dá essa orientação para eles. Olha, qualquer pessoa que queira ajudar no meu reino, ele não está me contrariando. Deixa ele ajudar e ele vai ser recompensado por isso. E eu digo para vocês, se um copo d'água qualquer pessoa der para alguém que está fazendo a obra, ele também está ajudando na obra. E isso não vai ser tirado, vai ser recompensado. Então note, irmãos, que a gente percebe que os discípulos passaram por tantas experiências, adquiriram tanta experiência maravilhosa de presenciar as experiências, e teriam que ter uma maturidade espiritual e regrediram tão facilmente. Aí eu deixo uma pergunta aqui. Por que é tão fácil regredir espiritualmente? Parece que é bem fácil regredir espiritualmente. E eu mesmo respondo. Se a pessoa faltar com a vigilância, faltar com a consagração, faltar com a oração, faltar com a humildade, faltar com a obediência, negligenciar nessas práticas de fé, essa pessoa vai regredir espiritualmente da noite para o dia. Temos que tomar muito cuidado. É por isso que muitos estão caindo nos dias de hoje. E a Bíblia diz, aquele que cuida está em pé, olha, cuidado, não caia, hein? Cuidado. Porque é bem facinho para perder. Às vezes as pessoas dizem assim, mas como é que pode fulano ter caído? Ciclano ter caído? Olha, irmão, se a pessoa negligenciar as práticas espirituais que nos mantêm, porque a Bíblia diz, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. O que significa andar em espírito? Significa se envolver com práticas que pertencem ao reino de Deus, como, por exemplo, a oração, não negligenciar a oração, não negligenciar o estudo da palavra, não negligenciar o jejum, não negligenciar a consagração, não negligenciar a valorização da comunhão com os irmãos, não negligenciar a comunicação do Evangelho, porque crentes que não pregam o Evangelho se acomodam e esfriam. É verdade, crente que não se envolve com a pregação do Evangelho se acomoda e esfria. Ele não ora mais, não lê mais a palavra, fica acomodado, não se envolve na obra de Deus e daqui a pouco ele cai. E as pessoas perguntam, como é que foi cair? Na verdade, ele negligenciou as práticas fundamentais de fé, que não são difíceis de entender, negligenciou elas e isso leva a uma queda. A pessoa não cai da noite para o dia, mas se negligenciar essas práticas, vai cair. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Então, a lição, a parte 3, lidando com a avareza, porque um abismo chama outro, diz a Bíblia. Eles vinham negligenciando a oração, se exaltaram, discutiam, estavam na carne, e aí então com certeza iam acabar pendendo para aquela visão humana de autovalorizar as coisas da terra em detrimento às coisas do céu. E o Senhor Jesus chama a atenção deles. O Senhor Jesus, na terceira parte, lidando com a avareza, valores invertidos, aí a questão de repartir a herança. Tinha muitos discípulos ali muito preocupados com o materialismo dessa terra. E aí o Senhor Jesus chama a atenção deles. Olha, não autovalorize as coisas materiais em detrimento das coisas espirituais, as coisas celestiais. E aí o segundo tópico, evitando a ansiedade. Aí a questão, mais é a vida do que o sustento. Porque os discípulos vinham numa trajetória onde eles começaram a regredir espiritualmente. Eles começaram a negligenciar, note que se você estudar o capítulo 9 de Lucas, você vai perceber. Eles começaram a regredir, começaram a discutir, começaram a se ofender. E aí o Senhor viu que predominou o sentimento humano, o sentimento carnal no coração deles. E aí então o Senhor chama a atenção deles. Olha, as crianças, na sua humildade, dá o exemplo das crianças. Olha, qualquer pessoa pode ajudar no reino, vai ser recompensado, não é só vocês. Olha, quem não é contra nós é por nós. E Jesus vai ensinando, não autovalorize os bens materiais, as heranças. Jesus até diz para ele, quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Jesus vai aconselhando ele, isso depois de ter dado vários conselhos, dizendo para eles, não leveis mantimentos, não se apegue aos bens materiais, valorize a obra.
em primeiro lugar, o nome escrito no livro da vida, mas eles tão facilmente desceram lá embaixo, no nível espiritual, e começaram novamente a valorizar essas coisas. Jesus chama a atenção deles. E aí Jesus, então, na terceira parte da lição aqui, nós vamos ver, Jesus chama a atenção para evitar a ansiedade. E aqui Jesus dá um dos mais lindos ensinamentos da Bíblia. Jesus fala aqui, ó, não é a vida mais que o mantimento? Se preocupe, principalmente os apóstolos que estavam ali, principalmente você que tem chamada, eu que tenho chamada, se preocupar em primeiro lugar com a vida eterna, buscar em primeiro lugar o reino, e não uma busca desenfreada pelo capitalismo vil e mundano da face dessa terra, aonde uma das coisas mais importantes para os capitalistas e materialistas é o acúmulo de bens, aonde as pessoas se preocupam só com o reino da terra e esquecem do reino dos céus. Jesus chama a atenção deles. Não é a vida. Olha só a pergunta de Jesus, irmãos. Já pensou Jesus perguntar isso para você? Poxa, que feio. Não é a vida eterna, mais importante que os bens materiais dessa terra? Olha que ponto eles chegaram espiritualmente para Jesus fazer essa pergunta para eles. Eu tenho certeza que eles ficaram muito envergonhados e repensaram a sua vida espiritual. Então você vai ver aqui que Jesus usa o exemplo. Olha as aves, elas nem se preocupam em ter celeiro, e o Pai alimenta elas. Olha as flores, que nem se preocupam, elas nem têm senso, raciocínio, não tem nada, mas as flores nascem belas, porque o Pai dá essa beleza para elas. Você acha que as aves e as flores que são beneficiadas são menos importantes que vocês? É claro que o Pai vai cuidar de vocês. Vocês não coloquem isso em primeiro lugar. Priorizem as coisas do reino. E as demais coisas o Pai vai acrescentar. Olha, irmãos, o Senhor Jesus dá lindos e fundamentais ensinamentos para todo o cristianismo, que esses ensinamentos ecoam até os dias de hoje. Porque muitos ainda hoje, não pensem que é diferente, estão sendo seduzidos. Isso aqui é um espírito carnal, enfermo, que revela uma atuação mais forte de um espírito maligno, que seduz a pessoa à exaltação, ao orgulho, ao materialismo, ao capitalismo, ao estrelato, e essa pessoa vai acabar perdendo o foco, corre o risco até de perder a salvação. Se alguém estiver indo por esse caminho, porque hoje em dia está muito grande esse negócio na face da terra, principalmente no meio das pessoas que têm ministério. Se alguém está indo por esse caminho, vamos estudar essa lição. Domingo, não perca essa lição, porque o Senhor Jesus está chamando aos valores do reino, a prioridade do reino. E aqui então é por isso que o Senhor Jesus chama eles, chama a atenção deles e coloca eles no seu devido lugar, para que eles não corressem o risco de entrar em transgressão e essa transgressão comprometer até a vida eterna deles. Na quarta parte, a lição chama atenção aqui dizendo, lidando com o ressentimento. Olha que ponto eles chegaram. Jesus teve que ensinar sobre o perdão para eles. Alguém ali ficou magoado um com o outro. Aí a necessidade do perdão, e aí o perdão uma via de mão dupla. Olhai por vós mesmos. Jesus falou, olhai por vós mesmos. Vocês não fiquem ressentidos, porque esse ressentimento vai prejudicar vocês mesmos. E aí então, perdoe o seu irmão. Tudo isso nós vamos estudar domingo, acerca da limitação dos discípulos e os ensinamentos do Senhor Jesus. A nossa conclusão diz aqui, ao estudarmos as limitações dos discípulos, alguns fatos ficam em evidência. Observamos que a incapacidade para enfrentar Satanás em Lucas é justificada em Mateus pela falta de fé e incredulidade dos discípulos, e também é justificada pela falta de conhecimento das Escrituras, desejo por grandeza e primazia. Note que eles foram frustrados em dada atuação no ministério pela falta de fé, falta de conhecimento da palavra, exaltação, desejo de primazia, e é uma consequência de terem se amoldado à cultura do mundo. Note que o Senhor Jesus, eles cresceram tão bem diante do Senhor, em nível espiritual, e não souberam administrar isso, foram seduzidos e se moldaram novamente à cultura do mundo e desceram lá embaixo, espiritualmente. Pum. Aí foi necessário Jesus sentar com eles e ensinar de novo os valores do reino. Fica um alerta para nós aqui, irmão.
Não tem super-homem na fé, não. Não tem super-ministro, não. Se a pessoa não vigiar, cresce ministerialmente, e na mesma velocidade que cresce, ele pode cair. Pum! É por isso que nós temos que tomar muita atenção para que o Senhor Jesus consiga sempre nos manter na sua presença, para que nós não venhamos errar o alvo. E diz aqui, ó, e a falta de perdão existe por não se reconhecer a natureza perdoadora do Pai Celestial. Domingo, então, eu convido você, esteja conosco na igreja, na Escola Bíblica Dominical, e nós vamos aprender tudo acerca disso, as limitações dos discípulos e os ensinamentos do Senhor Jesus, para que eles não perdessem o foco, não perdessem o alvo e continuassem em comunhão com Jesus e também na perfeita execução do seu ministério. Eu convido você, esteja conosco no domingo para aprendermos a lição de número 9 e também mantermos a nossa comunhão com Jesus e o nosso ministério na presença do Senhor de maneira frutífera. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais uma pré-aula. Se você gostou, deixe aí o seu comentário e também o seu gostei. Siga a nossa página no Facebook, facebook.com/adelages. Também o nosso site www.iadelages.com.br está disponível subsídios dessa lição. Obrigado pela sua companhia, um grande abraço e até o próximo vídeo.